Então, lembrando que essa também, com o passar do tempo, tanto a criatividade quanto o compromisso com a tarefa podem sumir, podem desaparecer, e por isso que às vezes as altas habilidades não aparecem, porque esses dois anéisinhos ficam pequenos. Então, não é a questão de falar se a criança não tem altas habilidades, é a questão de falar se ela tem pelo menos uma área onde ela se desponta, as outras nós vamos desenvolver aqui dentro do NAS, por exemplo. Lembrar de tudo isso, que é ambiente, apoio da família, da escola, validar talentos, incentivar a curiosidade. Sim, ensino personalizado é a nossa forma de trabalhar e de dar liberdades de escolha. E trabalhar nas questões da personalidade que são importantes para o desenvolvimento desses 3 anéis. Então, faz parte da personalidade, por exemplo, a resistência à frustração, né? Eu não consigo me frustrar, eu não aceito, então, aquela criança que não vai desenvolver a capacidade dela onde precisa estar, porque ela está aqui ainda gastando a energia dela com a questão da frustração, né? Ou com a questão da percepção dela mesma e tudo mais. Isso aqui é importante, nenhum anel é mais importante que o outro. Para entrar num programa, pode se dar por qualquer um dos 3 anéis. Ele pode entrar pela motivação, gente. Ele pode entrar porque é muito criativo. Muitas vezes vocês não conseguem um psicólogo, então o psicólogo não vai dar esse aprofundamento que a gente muitas vezes precisa para entender a criança. Mas eu não vou deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer, né? Principalmente dentro do AE, você está vendo que a criança tem possibilidades, acreditem nessas possibilidades, né? Então, o Renzulli traz aqui que as metas são a alegria, o engajamento, o entusiasmo pelo ensino. É isso que tem que ocorrer, né? Quando vamos usar os testes de QI? Isso aqui tem muito a ver com a forma como eu trabalho. Eu não sou a EE como vocês são, né? Eu sou um centro de enriquecimento, então eu ofereço a avaliação sim, porque aqui eu estou trabalhando no autoconhecimento. Aqui eu estou mostrando a extensão das habilidades que a criança tem, que às vezes os pais não sabem, e isso surpreende. Nossa, eu achava que ele tinha altas habilidades, mas não desse tanto. E por que isso é importante? Porque quanto mais alto esse QI medido, quanto mais, né, ele se distancia do desvio padrão, né, inicial, que é 15, né, eu faço 115, depois no próximo eu faço 130, eu faço 145, gente, essas crianças vão precisar de uma organização muito diferenciada do seu ambiente por essa quantidade por essa expressão, né, do QI dela. E também quando a gente desconfia de uma criança, por exemplo, todos na família têm altas habilidades, aquele não está aparecendo. Ou ele tem uma expressão muito forte em alguma área, mas não na escola, né? São os alunos que a gente chama de underachievers, que têm notas baixas, que não querem ir à aula, estão desmotivados, que chora para ir para a escola, questões socioemocionais. Esses a gente deve investigar, né? Com um teste psicométrico, que eu preciso entender o que está acontecendo com ele. A diferença aqui que eu vou explicar um pouquinho mais entre potencial e desempenho, tá? Para ver se a gente está falando a mesma coisa, gente, tá? Com relação à identificação de superdotados, as avaliações tipicamente focalizam a performance atual em algum domínio de interesse. No entanto, uma tarefa muito mais desafiadora envolve identificar os que têm potencial para superdotação, mas por alguma razão não conseguem demonstrá-lo. Então, vamos mostrar a diferença entre potencial e desempenho. Primeiro, na concepção de superdotação como potencial, a criança é vista como possuidora de qualidades e capacidades latentes, que supostamente a levarão a obter sucesso na escola e na vida. Então, o tipo de identificação, quando eu tenho esse conceito de superdotação como potencial, ela passa por metodologias diversas, por medidas de aptidão que possam predizer o desempenho futuro. Então, às vezes, o teste, né, ele vai me mostrar esse potencial
que na escola pode não estar aparecendo. Tá? Já na concepção de superdotação como produção, o foco se dá na produção atual e manifesta da criança, e na sua capacidade atual de demonstrar habilidades superiores em uma área de conhecimento. A identificação nesse tipo de abordagem utiliza testes padronizados de inteligência e medidas do desempenho escolar. Tá, mas o que acontece aqui para nós no NAS? Se você não tem o psicólogo, se você não tem condição de ir mais a fundo, você acaba ficando no desempenho. Aí você vai observar a criança, como que ela desenvolve na sala de recursos e que tipo de desempenho ela tem. Você, então, não consegue, muitas vezes, acessar o potencial se você não tiver as condições adequadas para isso, né? Então, a gente tem que ver, eu estou querendo esse aluno que já chega prontinho, ou eu vou dar oportunidade para ele ir se desenvolvendo nas suas áreas fracas. Isso aqui, gente, é só uma provocação, não estou dizendo que vocês fazem isso, não. Olha um exemplo de entender um ou outro. Por exemplo, o que é desempenho, o que é o potencial. Por exemplo, há mais meninos superdotados na área de matemática do que meninas? Se for usado o critério de produção, a resposta certamente seria sim, né? Porque a gente sabe que dentro da área da matemática, muito mais oportunidades foram dadas aos homens, então eles vão produzir mais. Se for usado o critério de potencial, a resposta é não. Em termos de potencial, não tem diferença de mulheres e de homens, só de oportunidades. Há diferenças na habilidade intelectual entre os diferentes grupos raciais e étnicos? Se o critério utilizado for produção, a resposta é certamente há grandes diferenças nos grupos raciais e étnicos, né? Se o critério for potencial, a resposta é não. Então, de novo, volta-se a atenção para Deus, se deu as oportunidades que essas pessoas precisavam, né? Então, uma coisa é eu produzir porque eu tive oportunidade e outra eu não produzir porque eu não tive, e não porque eu não tenho potencial. Tá? Para resolver o conflito entre a escolha dessas duas concepções, algumas definições propõem que a superdotação seja vista como potencial quando se trata de crianças pequenas, como no desempenho precoce, e como eminência ou efeitos notáveis em adultos. Isso é uma das coisas que eu gosto de pensar, né? A gente não mostrar muito o potencial do adulto, porque na vida adulta ele já tem que estar mostrando desempenho, mas na criança não, ela vai ter o tempo todo para desenvolver e mostrar esse potencial dela, né? Que a gente espera que se desenvolva lá. Então, essa é a ideia das plantinhas. Nós vamos receber crianças com uma superdotação latente ou emergente e vamos trabalhar para que ela se mostre esse potencial em termos de desempenho. Então, na sementinha ela é potencial, na florzinha ela é desempenho. Acho que com isso fica mais claro a gente entender. E vou mostrar aqui para vocês como é isso em relação aos testes. Eu sei que vocês não usam, mas olha, gente, como faz diferença. Essa criança chegou para mim e, claro, eu já sabia que era um menino, né, com alta compreensão verbal, com uma excelente capacidade, tanto auditiva quanto visual, com uma memória excelente, que fazia tudo rapidinho. A velocidade de processamento é a velocidade com que você entende um conceito e consegue reproduzir esse conceito. Então, quando a gente fez a avaliação dele, o resultado dele deu aqui no finalzinho dessa curva normal. A curva normal, né, aqui nesse meiozinho, ela está me dizendo que o normal é um QI de 100, tá? Mais ou menos 50% de percentil, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tudo é normal. Então, o primeiro desvio padrão 115 aqui, depois 130, 145, olha onde está o meu menino aqui, que se não me engano era 149, tá? Olha ele aqui, 149 de QI. E aí, em cada uma das áreas, independente do número que a gente tem, eu gosto de olhar qual o percentil que ele está acima da turma dele. E a turma que a gente diz é em relação à idade dele, tá? Então, na parte de compreensão verbal, acima dele tem que, olha,
0,3%, né? Acima desse daqui tem 0,4%. Na memória operacional, eu tenho apenas 2% acima dele. Na velocidade de processamento, 0,1%. Ou seja, esse menino que é 99,9%, com esse QI de 149, ele precisa de muita orientação para ele não ficar desmotivado na sala de aula. Então, quando eu pego um relatório desse, né, que a escola manda para a gente e fala, eu acho que esse menino tem alto potencial, e quando a gente aplica os testes, nossa, não tem dúvida, que não tem por onde sair, mas esse menino vai precisar ser acelerado pelo menos 2 séries, né? Isso se ele for, tiver as condições adequadas para isso. Deixa eu só olhar a idade dele aqui, 10 aninhos, tá? Aqui eu tenho um exemplo 2, gente. Esse menino mostra alto potencial na fala, no vocabulário, ele tem um monte de características, aquelas que a gente vai fazendo na listinha, tem, que eu vou vendo com os pais logo na primeira sessão de acolhimento. Mas muitos resultados deles estão na média, e um ou outro aqui está um pouquinho abaixo da média. Esses um pouquinho abaixo da média diminuíram o valor total dele aqui, e ele fica com um QI de 107. É pouquinho, olha, tá vendo? Então, um pouquinho acima do 100. Muita gente não considera esse menino com altas habilidades. Mas aí, esse teste me dá a idade do potencial dessa criança, me dá a idade mental. Então, isso aqui é potencial, gente. No primeiro teste, esse menino que tem 8 anos e 9 meses, teve um desempenho a nível de 10 anos e 2 meses. Nesse outro teste, de 10 anos. Nesse outro, de 11 anos e 6 meses. Aqui, na idade dele, 8 anos. Em códigos, um pouquinho abaixo, 6 anos. Aí volta, vocabulário, 12 anos. Sequência de números, 8 anos. Gente, quando eu olho aqui, tá? Eu vejo, né, assim, no geral, ele está acima da média, não é muito acima da média, mas não é aquilo que o Renzulli fala, não precisa ser muito superior, é acima da média. A média é esse tracinho que está aqui. Então, esse meu menino está acima da média, com algumas áreas muito altas, né, e outras áreas na idade dele ou um pouco abaixo. Não é tão abaixo assim. Eu preciso ver o que está acontecendo com ele, onde nessas áreas que baixam. Aí eu mostro esse exemplo 3 aqui, ó. Ele baixa em um índice só, no que a gente chama de velocidade de processamento, a rapidez com que eu processo a minha informação. Veja que a compreensão verbal dele é 130, alta, 98%. O perceptual, que é a organização de perceber, tanto auditivamente quanto visualmente, perceber detalhes, aquela coisa que eu falei da anteninha parabólica, 95%, 124, muito bom. A memória operacional caiu um pouquinho, comparando com ele mesmo, 79, e a velocidade de processamento caiu mais ainda, 42, tá? O que eu tenho desse menino aqui? Ele entrou em terapia para trabalhar o perfeccionismo, o medo de errar, de não cumprir as expectativas dos outros. Eu tenho que trabalhar esse ponto para que essa dificuldade possa voltar e colocar esses outros índices acima. Se eu não olhasse essa criança, no teste, eu teria perdido esse menino, porque ele vem da escola dizendo, ele não presta atenção. Por que ele não presta atenção? Eu não posso errar. Se eu não posso errar, eu não vou querer nem começar uma coisa. E quando ele não se engaja, é porque ele vai vendo assim, gente, lá vem uma coisa que pode ser que eu não seja o melhor da turma nisso. Aí ele sai, ele se isola, e aí ele não desenvolve o que ele tem que desenvolver, tá? Isso tudo o que é, gente? Já estudamos isso várias vezes. A assincronia, um desenvolvimento assincrônico, que faz com que habilidades cognitivas avançadas e uma grande intensidade, meninos com medo de errar são muito intensos, né? Eles têm, geralmente, dificuldades de lidar com a frustração, né? E isso vai fazendo com que eles sejam diferentes da norma. Eles são assincrônicos. Isso vai aumentando com a capacidade intelectual. E é claro que essas pessoas precisam
de um ambiente diferente. O que nós temos que fazer? Triangular instrumentos, testes de QI, escalas de comportamento, informações que venham de todos os lados, professores, pais, colegas do próprio aluno, os testes de criatividade, porque ninguém fala da criatividade, temos que testar também, as baterias de testes de habilidades específicas, a avaliação de experts, né? Então, dependendo da área, eu tenho que chamar um professor expert naquela área, e um portfólio de atividades, eu vou documentar esses talentos, fotos, vídeos, o que for necessário. Eu vou fechar com essa frasezinha. Entender a superdotação envolve compreender a cultura em que a criança está inserida, naqueles aspectos que a sociedade valoriza e se identifica. A sua família imediata, em sua teia de inter-relações e conexões com a criança e com o mundo externo. E o próprio indivíduo, com as suas potencialidades, interesses e particularidades afetivas e emocionais. Temos que triangular isso tudo, para a gente entender melhor. Aqui estão os livros, é a minha produção, que eu ponho aqui para vocês, tá? Os livrinhos lá do MEC, e nosso livro que ganhou o Prêmio Jabuti, que eu tenho muito orgulho dele, tá? Mas aqui tem o capítulo do Renzulli que eu falei. Esse livro, Processos Criativos a Desenvolvimento de Potenciais, também tem um capítulo do Renzulli, tá? É um livro que saiu também em Portugal. Esse aqui, eu acredito que todos vocês têm já esse livro, é o livro que eu traduzi da Deborah Burns, que mostra como desenvolver essas habilidades em sala de recursos, foi feito para vocês esse livro, e aqui também foi feito para vocês, gente, um diálogo pedagógico urgente. Aqui eu trago todas essas... Amo! Ai, que susto! E fecho aqui, gente, tá? Aqui são os livros que tem na nossa área, procurem ler, procurem entender um pouco mais, tem muita produção. E aqui o e-mail do Instituto, para quem quiser me contatar. Tá bom? É isso, obrigada. Desculpa se eu passei do horário. Tô. Na hora certa, professora. Eu estava aqui olhando. Ixi, Ângela. Pronto, Ângela. Pronto. Ângela, é uma gratidão imensa, né, tê-la aqui conosco nesse momento tão enriquecedor, de tanta ampliação de conhecimento, de dúvidas tiradas, de esclarecimentos feitos. E nós temos aqui algumas perguntas, né, no decorrer da tua fala. Algumas pessoas perguntaram, né, eu vou começar aqui na ordem que as perguntas foram feitas, vou fazer uma síntese. As que não der tempo de responder, nós poderemos enviar para ti por escrito, e tu pode responder em forma de áudio, a gente disponibiliza no grupo do coletivo, pode ser assim? Perfeito, perfeito. Pronto, vamos lá, para não ter pressa na hora das respostas, né? Tem uma pergunta que diz, há pesquisas que respaldam a sobreexcitabilidade a partir de estudos de processamento cerebral, como a contribuição de Anne Ayres, que desenvolve a integração sensorial? Eu não conheço os trabalhos dela, tá? Os trabalhos estão dentro da linha de transtorno sensorial. Esse é um trabalho que é feito geralmente pelas TOs, né? Não entro muito dentro disso aí. O que a gente fala do transtorno é quando você tem a supersensibilidade, eu também não uso essa palavra horrorosa sobre excitabilidade. Tá, gente? Isso é tradução. Não é isso, se a gente quiser chegar mais perto do conceito do Dabrowski, a parte da sensibilidade é que tem que estar mais atento. Eu não trouxe aqui porque a ideia era trazer só a parte do Renzulli, né? Embora todo o grupo do Renzulli trabalhe com a teoria do Dabrowski. E ali a gente está falando, sim, da sensibilidade emocional da criança, da sensibilidade de você tem um estímulo desse tamanho, ela responde desse tamanho. Eu tenho aprofundado muito na questão sensorial, para dentro do entendimento de altas habilidades, não é um transtorno sensorial, mas é o entendimento de que também altas habilidades... Gente, fecha o microfone para eu não me desconcentrar, por gentileza.
Então, eu tenho que prestar atenção na criança que tem medo de coisas que estão na imaginação dela, da criança que tem, às vezes, ela se desregula pelo barulho, às vezes se desregula pelo olfato, né, de sentir muito, o olfato chega primeiro, né, as crianças que apresentam dificuldades com etiqueta, com a roupa, com a textura, e como as pesquisas têm mostrado também, é um grupo onde há mais alergias na questão do trato respiratório superior, na questão das otites, né, de quando a pessoa joga para o corpo, né, as somatizações, e transforma isso em síndrome do intestino irritável e tudo isso, né. É muito voltado para a questão que o Dabrowski já coloca, mas entrando um pouquinho dentro dessas teorias dos transtornos sensoriais. Não chegam a ser transtornos, são áreas onde eles são realmente mais sensíveis. Tá? Obrigada. Temos aqui uma outra pergunta, eu vou fazer um compilado dessas duas, que diz: é possível uma identificação de altas habilidades somente pedagógica, sem a realização do teste de QI? E a outra que pergunta... Deixa eu só responder essa. Tá. Sim, é possível. Quando a gente fala identificação, eu quero saber se o menino tem altas habilidades, ele apresenta esses comportamentos? Sim, você vai marcando lá na sua escala, né? Você vai ver aqueles comportamentos aparecendo em uma série de outros locais. De novo, a avaliação psicométrica é para autoconhecimento, é para o entendimento de dificuldades, é para o entendimento de sofrimento da criança. Quando a criança está bem, não apresenta sofrimento em nada, gente, vai em frente, porque o que precisa ser feito em sala de aula tem que ser feito. O professor sabe muito bem o que tem que fazer. Hoje, e eu lido muito com a escola particular, e a escola particular chega para a gente assim, traz o laudo, e aí a gente vê o que tem que fazer. Isso é que está errado. Se você é professor, você sabe que tem que mexer um pouquinho no seu currículo para você motivar mais a criança, que você tem que mexer um pouquinho para trazer uma profundidade que ela está querendo, ou porque ela já entendeu aquele conteúdo, precisa de um conteúdo novo. Eu não preciso de laudo para isso. Acaba entrando na esfera do currículo. O que eu preciso do laudo? Porque o menino está dando problemas, ele está tendo dificuldades em mostrar o potencial dele, a escola não está reconhecendo o potencial que os pais reconhecem, aí dá uma discrepância, ou a criança está infeliz, está em depressão, está botando para fora, está violenta, está isso ou aquilo. Eu preciso sim da avaliação psicológica em todos esses casos que eu falei. Dentro de uma criança que se desenvolve em plena alegria de aprender, né, ela só precisa de um bom professor. Esse é meu entendimento. O meu também. Você considera pertinente identificar a criança precoce como superdotada? Claro que sim. Eu parto desse princípio, inclusive. Quando eu começo a trabalhar com os pais, eu busco, existe algum sinal de precocidade? Não é que se eles falarem assim, não tem sinal nenhum de precocidade, então não é altas habilidades. Claro que eu não vou chegar nunca nesses... Uma criança que não foi precoce, ela tem sim as suas habilidades a serem desenvolvidas. Aquela que foi precoce já chegou primeiro, ela já está me mostrando uma habilidade acima da média, como a gente está falando. Então, essa, com certeza, eu vou ter que olhar com carinho. A que não apresentou, ela vai apresentar em algum momento da vida dela alguma habilidade acima da média. Então, a gente vai olhar quando chegar lá. Tá? Tá bom. Obrigada. Tem uma outra pergunta aqui que diz: que observações você considera importante para identificar, diferenciar uma dupla excepcionalidade do autismo? Só um minutinho, Zéane. Oi, meu bem.
Enquanto a Diga. Ângela estiver respondendo, você fecha o seu áudio, porque tem um ruídozinho que está atrapalhando ela. Tá bom? Tá bom. Eu esqueci aqui. Obrigada pela lembrança. Obrigada. Então, Suzy, a respeito da dupla excepcionalidade. Tem sim. De que formas que eu vou olhando, gente? Claro que quando eu falo de TEA, aí sim é necessário uma testagem psicológica. A gente não pode brincar, sabe? Se você está achando que tem mais sinais de TEA, mande para uma avaliação, mande a família ou vocês mesmos no NAS, chama o profissional, é preciso fazer. Primeiro que vem do médico a questão dessa condição TEA, tá? E para nós, na psicologia, nós vamos ver quais são os testes que nós temos e a nossa observação clínica que pode subsidiar isso daí. Às vezes chega como TEA e a gente não acha, a gente coloca todos os testes possíveis, principalmente confrontando os pais com os professores, às vezes a própria criança também. A nossa observação de aspectos importantes, se a criança tem a teoria da mente, por exemplo, existem testes que vão nos ajudar a ver se ela tem essa empatia com o outro, se ela entende o lugar do outro, se ela percebe o que o outro está querendo dizer ou não, né? Tem testes que vão nos colocando sobre isso, principalmente a teoria da coerência central. Eu posso também olhar por outro lado. Será que o que eles estão chamando de TEA é apenas um critério? Eu vou no DSM-5, eu tenho lá 3 grandes critérios. Se eu acho que a criança preenche os 3, é mais um forte indício de que ela precisa ser testada. Se eu acho que só tem um, né, então eu vou identificar o que é ser um critério, porque por um critério só ela não pode receber esse laudo, né, ou esse rótulo. Então, eu vou nesse critério que os pais estão dizendo, olha, porque ela é muito rígida. Altas habilidades também podem ser muito rígidos. Eles podem não gostar de mudança, eles podem ser mais inflexíveis. A inflexibilidade é uma coisa que eu vou trabalhar dentro do meu enriquecimento. Eu trabalho, por exemplo, com o Toque Toque Plim Plim, com o Cabrum, a gente volta especificamente para questões de flexibilidade mental, né? Ou seja, vamos pensar diferente para a gente conseguir os resultados que a gente quer. Às vezes é só uma questão social, então eu vou olhar, é realmente TEA ou é uma criança introvertida, que precisa do tempo para ela, e as pessoas, nossa sociedade pede muito um desempenho extrovertido, nem sempre esse é o caso. Então, a gente tem que olhar devagarinho cada coisa, né? O TEA é necessário que você tenha uma equipe multidisciplinar, para a gente poder ver, tá? Pronto, Suzy. Eu estou querendo responder todas. Tá, vai dar tempo. Tem uma outra pergunta, né? Essa referência de QI 120 é considerada também para os produtos criativos? Eu acho que foi quando a tua fala relacionada, acho que respondeu lá na diferenciação, né? Mas vamos lá. O QI, gente, não tem a ver com a criatividade, tá? Lados separados e diferentes. Eu posso ter um QI de 100 e uma pessoa hiper, né, criativa. Existe até uma briguinha, né, vamos dizer, nas teorias, uns acham que não, é necessário que você tenha pelo menos um QI de 120 para ser criativo, mas isso não interfere no trabalho de vocês, tá? Se a gente está falando de criatividade no sentido de ideias diferentes, essas ideias podem ser expressas em outros campos e não ter a ver com os seus resultados de QI. Tá? Se eu estiver falando de criatividade dentro da ciência, aí provavelmente o QI vai fazer diferença, né? Mas se eu já estou vendo uma pessoa que é altamente criativa, dentro da área de interesse dela, né, então, para que buscar o QI, né, dentro dessa perspectiva?
Tem uma outra pergunta que diz: então, você considera que a superdotação é a intensidade manifestada do fenômeno denominado altas habilidades? Eu não posso dizer que superdotação é o... Acho que misturou aí um pouquinho. Repete essa pergunta. Tá. Superdotação. Eu acho que quando teve a sua fala, fazendo a diferenciação, superdotação e altas habilidades, né? Você deixou bem claro essa diferenciação que você usa uma coisa e outra, né? E a pergunta é nesse sentido: se seria a superdotação a intensificação do que é as altas habilidades? Tá. Eu acho que eu estou entendendo onde você está querendo chegar, mas eu vou te mostrar isso de uma outra forma. Quando aquele bebê lindo nasce, está ali se desenvolvendo, né? Eu estou falando que esse desenvolvimento que veio do papai e da mamãe, do DNA, isso aí é a superdotação. E quando eu vou fazer meus testes, eu estou olhando isso e entendendo que é um tipo de inteligência, que a gente chama de inteligência fluida, né? Quando eu estou falando de altas habilidades, eu já estou vendo esse indivíduo completo, esse indivíduo que desenvolveu muito no sentido do que o ambiente trouxe para ele. Isso, gente, é uma coisa que nos interessa apenas didaticamente, apenas teoricamente. Isso não vai aparecer na prática, tá? Por que é importante para a gente entender que a criança vem ao mundo com uma propensão genética e à medida que você vai trazendo os estímulos, ela vai desenvolvendo aquele potencial dela. Eu não sei qual é o potencial. Renzulli até faz aquela analogia com os barcos, né? A maré subiu, os barcos sobem. Se esse barco aqui é pequenininho, ele sobe até aqui. Esse barco é grande, ele sobe até ali. É o potencial. Então, o estímulo é a maré. Eu tenho que estimular para esse potencial subir. Se esse menino aqui não tem um potencial tão grande, ele vai até um certo limite para ele. Esse outro aqui, nem o céu é o limite, entendeu? Então, eu não posso dizer que uma coisa é a outra, né? São duas coisas que ocorrem juntinhas o tempo todo, né? Tem a minha base genética, tem a minha base do ambiente. Eu não sei o que a gente pode fazer em termos de genética, mas eu sei que nós podemos fazer em termos de ambiente. Apoiar, estimular, dar oportunidades, né? Trazer um ensino mais interessante, motivar essa criança. Tudo isso eu estou fazendo esse potencial aparecer. Ok. Tem uma consideração, né? Isso. Intercambiavelmente. Uma hora eu falo altas habilidades, outra hora eu falo superdotado, é a mesma coisa, né? Por isso, é difícil diferenciar, por isso considerado como sinônimos, né? Para mim é sinônimo, é a mesmíssima coisa. Tem uma consideração aqui, obrigada, professora, tem uma consideração aqui do Williams, que ele diz: se substituirmos a progressão pelo aprofundamento do currículo com estes estudantes, pode ser mais positivo, haja vista que, além do cognitivo e emocional, influencia no desenvolvimento. Tem uma consideração também aqui da Tiane, que diz: Dabrowski realizou os estudos dele a partir de dados clínicos, né? É interessante relacionar com dados neurológicos e a integração sensorial ajuda. Inclusive porque Anne Aires fala que pode se apresentar sem alteração específica no desenvolvimento. Perfeito. Né? É só ir lembrando, gente, quando a gente fala de sensibilidades, até vocês olham para vocês mesmos, como a gente fica, às vezes, mais sensível em determinadas situações, né? E aquilo que é um ponto positivo do seu jeito de ser, muitas vezes é aquilo mesmo que vai te sobrecarregar, que no estresse vai fazer você reagir de uma forma diferente, né? Quando você está cansada, quando você está desestimulada, quando você tem barulho demais te atrapalhando, tudo isso interfere, né, no meu desempenho. Em outro momento que eu possa estar tranquila, alegre, feliz, nada disso pode me atrapalhar, né?
Então, sim, vamos entender esse desenvolvimento sensível para a gente entender cada um também. Tá bom. Obrigada, eu acho que tem vários parabéns. Obrigada, Ângela, pela excelente explicação. Que maravilha. Professora Ângela, obrigada. Coletivo agradece, né? Fala muito produtiva com a compreensão do trabalho com alunos com altas habilidades de superdotação. Professor feliz aqui com a sua fala quando diz que a identificação pode ser, sim, só pedagógica, né? E eu queria encerrar com uma fala aqui do NAS do Rio de Janeiro, que diz assim: gratidão, Ângela, com a sua sofisticada simplicidade, consegue sempre ampliar nossos conhecimentos. E é o resumo do que foi hoje, né? O resumo do que é sempre quando você fala, né? De uma forma sofisticada, com muito conhecimento, mas de uma forma simplificada, os nossos conhecimentos só se ampliam. E o coletivo só tem a agradecer, né, por esse momento, por essa colaboração, por esse aceite, né, em enriquecer cada vez mais o coletivo. Obrigada, Ângela, obrigada mesmo. Gratidão. Agradeço. Mas quero fazer uma proposta para vocês, né? Opa, vamos lá. Em um outro momento, né, que vocês estejam se reunindo, que vocês tragam as dúvidas. Onde é que um está fazendo de um jeito, o outro está fazendo de forma oposta? Quais são os instrumentos que vocês utilizam? Quais os que estão facilitando e onde há necessidade de outras coisas, né? E quem sabe eu pudesse conversar, por que a gente não faz uma roda, né? Sem slides, sem nada, aí porque fica, às vezes, bater na mesma tecla que todo mundo já sabe. Mas será que já sabe mesmo? Ou tem alguma coisinha que fala assim, não, mas desse jeito, né? Nem sempre eu estou com a razão, nem sempre o outro está com a razão, então qual que é a melhor forma? A gente poderia refletir juntos. O que vocês acham? Acho perfeita a sua acho perfeita a sua sugestão, e a gente pode depois no grupo dos representantes, a gente pode lançar a ideia da gente fazer um dia extra. Beleza. A gente vê qual é a sua disponibilidade, de repente faz um dia extra à noite, de roda de conversa, acho que vai ser legal. Suziane, não deixa de fazer a foto com as câmeras todas abertas. Alguém faz que eu estou aqui do celular. Tá. Maristela, Rio de Janeiro, pode fazer? Faço, estou me organizando. Ângela, muito obrigada. Eu agradeço vocês terem ficado aí pacientemente me ouvindo. Eu sempre tenho a sensação, gente, que eu estou falando as mesmas coisas, que não está trazendo nada de novo, por isso que eu fiz. Mas você sabe que essa sensação sempre que aprendemos mais. Hoje essa sensação que a gente tem, Ângela, quando a gente faz as formações, porque parece que a gente está falando sempre as mesmas coisas, parece que as pessoas estão perguntando sempre as mesmas coisas. Então, isso deixa na gente assim, uma tranquilidade nessa nossa angústia. Aqui no NAS RJ, a gente pergunta, quem já ouviu o NAS? É mais ou menos como você faz, né? Uhum. E aí... Eu gosto quando tem quando tem dúvidas. Tem dúvida, gente, é para voltar de novo, ainda não foi ultrapassado. Né? É com certeza. Isso mesmo. Mara, eu só consigo com algumas pessoas, de repente seria interessante outras fazerem também, vou tentar fazer. Mas alguém vai abrir, ainda tem gente fechada. Quem puder ajudar, por favor. Eu consigo mesa fechada, Silvia. Tem muitas câmeras fechadas ainda. Já se pode ajudar também. Cat, a Dorinha. Vou tirar aqui então. Vou colocar lá no grupo. Eu sei. Vocês passam para a Ângela. Gisele. Vou colocar lá, Mara. Ismeide, tenta fazer uma também, para a gente poder mandar isso para a Ângela. Ângela, a nossa live está sendo gravada e a gente vai colocar essa live no canal. Né? Tá a gente chama para a gente de aula, porque, na verdade, a gente está em aprendizado. Mas a gente vai colocar no canal. Nós temos um canal do YouTube chamado Coletivo. Tá? Bom.
Me Ok? manda o link. Perfeito. Sim, vamos mandar. Beijo para ti, Ângela. Obrigada. Obrigada, gente. Já Beijo, saiu a foto? obrigada. Já fizeram a Saiu. foto? Já sim, né? Já tem várias no grupo lá. Tá bom. Obrigada, professora. Obrigada mais uma vez. O coletivo agradece. Saiba que é sempre muito enriquecedor. A cada nova fala se aprende muito. Muito obrigada. Obrigada. Suzy. Obrigada, Ó, peraí, representantes. Alguém levantou a mão aí. Alguém É. levantou a mão. Bárbara Kelly. Alguém? Quem quer falar? Obrigada, coletivo. Acho que ela levantou a mão sem querer. Foi sem querer, tá. Obrigada, coletivo. Sempre um prazer.